Começando agora pela TV Antena 10, mais um Líder Piauí, o programa pioneiro na televisão piauiense que conta histórias de vida, verdadeiros exemplos de sucesso, histórias emocionantes. Portanto, se você conhece algum líder, entre em contato com a nossa produção líderpiauí@antena10.com.br ou então ligue para a nossa produção 3217-2900. Veja agora os destaques do Líder Piauí deste domingo, 26 de maio de 2013. A história de vida de Francisco das Chagas, que teve uma infância difícil, conviveu com menores de rua e hoje é um dos maiores defensores do movimento pela paz na periferia. O amor pelo cordel e o exemplo de vida do poeta Pedro Mendes Ribeiro, que hoje coordena a Casa do Cantador de Teresina. A vida da líder Jacira, que encontrou no candomblé um caminho para ajudar pessoas e hoje mantém uma creche na zona sudeste de Teresina. A gente começa o Líder Piauí desse domingo contando a história de um líder chamado Francisco das Chagas. Ele que sofreu durante a infância e que hoje se tornou um dos maiores defensores do movimento pela paz na periferia de Teresina. Que teve uma infância marcada por muitas dificuldades, que passou fome e teve que começar a trabalhar aos 9 anos como vendedor de rua. Na verdade, a minha infância foi muito ruim, né? É o que eu não desejo para ninguém. Desde 9 anos de idade trabalhando para ajudar na renda familiar e ainda não dava, claro que não dava. Então, assim, eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã, vendendo cuscuz, depois vender din-din, vendia cheiro verde, ia para a escola já cansado, voltava para casa cansado. Final de semana, sábado, ia vender din-din o dia todo nas olarias. E domingo ia com meu pai e minha mãe vender frito debaixo da ponte da tabuleta. Então, foi muito ruim minha infância como criança. Júnior trabalhava de manhã e estudava à tarde. Lembra da infância dura que muitas vezes ficava sem fazer as refeições do dia por falta de condições financeiras e que buscava estratégias para conseguir comer. Lá em casa era difícil você ter as 3 refeições, era muito raro isso. Então o fato de estar ajudando a família era exatamente para completar a alimentação. E eu criei outras estratégias para poder comer, porque lá em casa era uma alimentação, mas não era uma alimentação de qualidade, né? Era, como hoje a gente diz, é uma bucha, então era muito ruim e não sustentava a gente. Por isso que a gente às vezes criava algumas estratégias. Na época, o jovem chegou a ser escoteiro, trabalhou fazendo capina em centros sociais. Anos depois passa a assumir novos trabalhos. Porém, o desejo de estudar falou mais alto quando ele precisou largar o emprego. Que só a escola podia me salvar. Então, assim, eu fui alimentando essa ideia, ia trabalhando, mas dizia, um dia eu vou parar, um dia eu vou parar. E quando eu completei 18 anos, eu parei de trabalhar, pedi, clamei, que dizia que não queria mais trabalhar, senão eu não ia entrar na faculdade. E aí parei e... graças a Deus eu entrei na faculdade. A vida de Júnior foi marcada por dificuldades até mesmo nas relações familiares. Com o pai, viveu momentos que, segundo ele, foram os mais tristes de sua vida. Na época, vivia diariamente momentos de tristeza e depressão. A relação com meu pai não era muito boa de jeito nenhum, porque ele desempregado, às vezes passando por bico, e aí, infelizmente, às vezes a pressão é tão grande que termina descarregando nas pessoas que estão em casa, e nesse caso era em mim, por ser o filho mais velho. Foi muito ruim, mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma super relação, uma relação muito boa com meu pai. Sem querer voltar para casa todos os dias, ele acabava convivendo com jovens de rua, meninos que viviam em situação de risco, muitos deles filhos de pais alcoólatras ou viciados em drogas. Foi ali que Júnior começava a despertar sua futura missão. Lembra das vezes em que presenciava menores de rua famintos à procura de comida serem espancados apenas por buscarem suprir a fome. Dali em diante, Júnior começava a idealizar movimentos em busca da paz, em busca de poder melhorar a vida destes jovens. Eu carregava dentro de mim a mesma realidade daqueles meninos de rua. Acontece que meus caminhos foram outros, as minhas estratégias foram outras. O fato de estar trabalhando no supermercado como empacotador e ver o segurança batendo no menino, o taxista batendo no menino, sendo a mesma realidade que eu passava, aquilo ali me constrangia muito. E eu sempre dizia, um dia eu vou tentar também fazer um trabalho com esse menino, porque a realidade é a mesma. As minhas estratégias é que são outras. Então eu me transformei em educador de rua exatamente porque eu acreditava que se eu ascendesse um pouco, eu tinha que voltar lá na rua para ajudar os jovens e as crianças que estavam na rua. 26 de maio de 2013, 26 de maio de 2013. 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 26 de maio de 2013.
Hoje nossa dica é o livro Como se tornar um líder servidor, de James Hunter. É um manual do usuário para os conceitos de um monge executivo. A linguagem de James Hunter é muito objetiva, direta e clara. Com mais de 20 anos de treinamentos ministrados, o autor consegue comunicar pela escrita muito bem. Mostra que o líder deve ter um caráter forte. Isto fará dele um bom líder. Não perca no próximo bloco a continuação da história de vida do líder Francisco das Chagas, que comanda o movimento pela paz na periferia. Pensamento de líder. Tudo o que somos nasce com nossos pensamentos. Em nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Buda. Neste segundo bloco, daremos continuidade mostrando a história de vida do líder Francisco das Chagas. Ele que teve uma infância difícil, sofreu complicações com a família e encontrou na rua um verdadeiro caminho para mudar e se transformar. Hoje é um dos maiores defensores do movimento pela paz na periferia de Teresina. Uma história emocionante do menino que desde cedo se deparou com um grande inimigo da vida, a fome. O garoto Júnior que enfrentou uma relação conturbada com o pai e que foi obrigado a trabalhar desde cedo para conseguir ajudar no sustento da família. Por se identificar com a situação de menores de rua, observava o sofrimento de quem passava fome e muitas vezes era espancado por tentar buscar alimento. Começou a idealizar um movimento que objetivasse a paz entre os menores de rua, suas famílias, principalmente em ambientes como a periferia. O líder conseguiu ainda concluir o curso de História e montou o primeiro pré-vestibular do Brasil exclusivamente para negros e pobres. Aqueles meninos que estavam na rua eram todos da favela. Só que o que vinha para a rua era a minoria, a maioria ficava na favela. Então, como já tinha uma relação com eles ali no centro, eu vi que eram poucos meninos, tinha muitas instituições trabalhando com eles no centro da cidade. Nós optamos pelas gangues que tinham, né, exércitos na periferia, cometendo pequenas infrações ou grandes infrações, crimes, se matando. E aí, sozinho não dava para fazer o trabalho. Então, nós chamamos um agrupamento do hip hop que se reunia na Praça da Bandeira, fizemos um acordo e fomos trabalhar com esses jovens dentro da favela. E todos esses jovens que compõem o hip hop, boa parte também já vinham, eram membros de gangue, eram jovens que compunham essas gangues. Por isso ficou mais fácil esse trabalho. Em 1998, o Júnior cria o MP3, ou Movimento pela Paz na Periferia. O movimento foi criado com o objetivo de mudar a realidade de jovens em situações de risco. Jovens que sabiam dançar, pintar, se reuniam para difundir a arte e ocupar a mente. Logo em seguida, Júnior passou a desenvolver atividades de inclusão social com jovens de gangues de Teresina. O trabalho desenvolvido por Júnior à frente do movimento em busca de paz na periferia rendeu inúmeras premiações. No ano passado, foi considerado o melhor projeto do país, voltado para ações desenvolvidas pelo líder através do cinema. A gente sempre trabalhou na favela e aí a gente ficava preocupado porque não tinha nada para mostrar à noite era muito complicado e tal. E nós criamos o cinema com a TV de 14 polegadas. Depois o cinema foi ampliando, né? Esse cinema foi ampliando. E compramos um carro, né, através da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, com parceria com a SASC. Esse cinema ele foi crescendo, à noite ele ia para o lado onde tinha boca de fumo, onde tinha violência, onde a comunidade não era assistida de maneira alguma. Esse cinema ele ganhou um prêmio como o melhor projeto do Piauí, o melhor projeto do país, agora no dia 28 de fevereiro de 2012. Paralelamente, independente do prêmio, ele virou matéria da BBC de Londres, ele também virou tecnologia social da Fundação Banco do Brasil, mas infelizmente tivemos que fechar por falta de recursos para manter o cinema funcionando. Outro projeto desenvolvido pelo MP3 com jovens em situação de risco é a estação de meta-reciclagem. Aqui, alunos aprendem uma tecnologia social onde recondicionam equipamentos de informática para serem doados para iniciativas de inclusão digital. Na imprensa,
O trabalho desenvolvido por este líder tem repercutido na mídia internacional. Em sites como o da BBC, é possível conhecer o trabalho que serve como exemplo para que outros líderes possam se inspirar. A Estação Meta Reciclagem é um projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil, né? Um projeto muito caro. É o segundo ano desse projeto. Nós somos responsáveis para reciclar todo o lixo do Nordeste. Nós temos a obrigação de montar as estações digitais de todo o Nordeste. Nós fizemos uma viagem de 13 dias ajudando a Fundação Banco do Brasil a levar computadores para Alagoas, para Recife. Vamos fazer uma viagem para o Maranhão, para 15 municípios do Maranhão para botar computadores. Vamos fazer uma viagem interna aqui no Piauí para botar computadores em 10 municípios do Piauí. São computadores reciclados, doados, a gente manda para as comunidades. Esses computadores são reciclados pelos nossos jovens, por jovens que não sabiam praticamente quase nada. Eles chegam aqui sem saber nada e saem daqui sendo profissionais de meta reciclagem. O exemplo de Júnior mostra que na vida o melhor que podemos fazer é o bem. O exemplo de um menino que sofreu desde jovem com a fome, sem ter o que comer, que enfrentou turbulências na relação com o pai, que viu no mundo uma fuga para os problemas. O exemplo de quem sentiu na pele o sofrimento de quem vive na rua, à margem do vício, das drogas, do fim. O líder que serve de inspiração por ser o responsável pela cura e libertação de milhares de jovens. Jovens que um dia nunca imaginaram ter de volta o convívio social e muitas vezes poderem se destacar e vencer. Muitos que um dia chegaram aqui, oriundos de um mundo obscuro e que hoje, graças ao líder Júnior, conseguiram constituir família, se tornaram cidadãos e trabalhadores. Este é Francisco das Chagas, ou Júnior MP3, que carrega como missão na vida a luta pela paz na periferia e a inserção de jovens marginalizados no convívio social. Líderes no cinema destaca o